bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, hoje o programa tá uma bênção. Deus vai falar com você desde o início do programa até o final. Não se distraia, não desliga aí, fica com a gente. Hoje os quadros estão maravilhosos. Mas para a gente começar, dá o like, compartilha para a gente alcançar mais idas, tá ok? Vamos lá, primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui no podcast Ágape, esse quadro que você já está acostumado. Toda semana nós recebemos alguém aqui, a gente trata de vários assuntos, desde profissão, desde um tema bíblico, um texto bíblico e testemunhos. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui a nossa amiga, irmã em Cristo, a nossa obreira Daiane. Ela vai contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela. Mês de março agora é aniversário da igreja, então como é bom a gente ouvir um testemunho, ouvir aquilo que Deus tem feito. Daiane, aperta minha mão aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Já cumprimento o pessoal aí para a gente dar início, para a gente ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com o pastor para poder testemunhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. A Daiane tem sido uma coluna aqui na Igreja Batista Ágape, nos ajudando em diversas áreas, em diversos departamentos. Todos os cultos você vai achar a Daiane aqui na igreja. Então, essa é uma pessoa que a vida dela está pautada na palavra, tem nos ajudado. Daiane, vamos lá, conta um pouquinho da sua trajetória da vida cristã. Como foi seu encontro com Jesus? Você já era de família evangélica ou não? Conta para nós como foi o início da sua vida cristã. Então, pastor, na verdade eu cresci num lar cristão, apesar dos meus pais, por um período, eles terem se desviado, mas eu cresci de ambos os lados. A gente era da mesma igreja, tanto o lado da família do meu pai toda, quanto da família da minha mãe, todos eram de uma mesma denominação, já tinham conhecimento de Deus, de Jesus, da palavra. E eu sempre tive muita sede de Deus, desde muito petitinha. Eu gostava muito de orar, de buscar a Deus, mas na adolescência eu dei uma desviada, né? Acabei conhecendo um pouco do mundo, acabei procurando algumas coisas no mundo, mas com 17 anos não teve jeito, né? Eu tinha muita necessidade de estar com Deus e eu voltei para a igreja naquele momento. E eu fiquei ali 15 anos. Por que eu digo 15 anos? Nesses 15 anos, a sensação que eu tenho é que eu fiquei na igreja, mas eu não estava com Jesus. Eu mudei o meu estereótipo, o meu exterior, tinha aparência, mas eu não tinha a essência de Jesus, eu não tinha sido tocada verdadeiramente por Jesus, apenas por convicções religiosas, apenas por visões humanas, mas eu não tinha tido aquele encontro verdadeiro com Cristo. Então, aos 28 anos, foi quando eu fiquei doente. Eu tinha muitas crises de ansiedade, depressão. Foi um momento muito difícil na minha casa, no meu trabalho. Eu não conseguia me manter. E naquele momento em que eu realmente me senti muito sozinha, apesar de estar inserida num grupo religioso, e eu me sentia muito sozinha, desamparada. Foi naquele momento que, como Pedro um dia afundou, eu me senti assim, afundando. E a sensação que eu tive foi que Jesus, naquele momento, ele me resgatou. E eu falo que ali foi o momento em que eu verdadeiramente conheci Jesus e o amor de Jesus por mim. Né? A sensibilidade, o toque de Jesus eu senti nesse momento. Eu fiquei 15 anos, né, pensando que estava com Cristo, mas eu só conheci Cristo nesse momento. Um momento determinante na minha vida, um momento em que Jesus me chamou para dentro. Por que eu falo que ele me chamou para dentro? Eu não tinha acesso à palavra, eu ouvia de terceiros a palavra, mas eu nunca tinha aberto e eu procurado buscar. E depois que Jesus me tocou, eu senti essa necessidade, eu preciso conhecer mais desse Jesus, porque o meu coração queimava por isso. E quando eu comecei a ler, então eu comecei a entender quem Jesus era, o que Deus tinha, quem era Deus na minha vida. Eu comecei a entender essa troca, o que Jesus tinha feito por mim, que até então eu não entendia. E como que você conheceu
que é a Batista Ágape. Conta para nós essa experiência. Você já tinha o desejo de vir, já conhecia a igreja, foi alguém que te convidou? Como é que foi esse encontro aí? Pastor, essa é uma das histórias que eu mais conto, que eu mais gosto de contar, porque foi um marco, para mim foi o divisor de águas da minha vida. Porque como eu falei com o senhor, né, eu tinha mudado meu estereótipo, então eu tinha muitas convicções religiosas e uma visão muito fechada, uma mente muito cauterizada, muito engessada. E quando eu comecei a ler a Bíblia, o que aconteceu? Quando eu abri a palavra, minha mente começou a borbulhar. E eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia. Por exemplo, pecadinho, pecadão. Por que havia essa diferença de um pecado visível e de um pecado que não é visível, mas que às vezes habita dentro da gente? E naquele momento chegou a pandemia e eu não tinha culto. Então o que eu falei? Eu preciso me alimentar, porque eu não consigo ficar sem a palavra de Deus. Eu comecei a buscar a palavra. E eu tinha uma amiga, a gente tinha um grupo de oração nessa pandemia, minha amiga falou assim, Daiane, Deus tem outros lugares para você. Eu falava, de jeito nenhum, porque eu não vou para outro lugar, esse aqui é o caminho, onde eu estou é o caminho e eu não posso mudar. E um dia, pastor, eu estava no meu quarto, no meu secreto, eu falo que meu lugar preferido é meu secreto, é o meu lugar de intimidade, onde Deus tem revelado grandes coisas para mim. E eu estava lá, e ele falou para mim assim, e eu nem conhecia muito os textos bíblicos, e ele falou assim, olha, um dia eu te pedi para ter a paciência de Jó, que ele estava me curando, e hoje eu estou te pedindo para você ter a ousadia de Abraão. Sai do meio do seu povo, da sua parentela, de tudo que você conhece, entende? Vai para onde eu estou te mandando ir. E eu pensei, para onde? Para onde que eu vou? Porque eu não conhecia outros lugares, eu não conhecia o pastor Wallace, eu não conhecia a igreja. E um dia, voltando do culto da minha igreja, eu passei aqui na porta e aí que eu percebi que tinha essa igreja. E quando Deus falou para mim isso, ele falou assim, você vai para essa igreja aqui do coração, porque eu só lembrava que tinha um coração. Então você não conhecia a Ágape? Nada, e nem ninguém que aqui estava. E quando eu comentei com uma das minhas amigas, ela já tinha frequentado aqui um tempo. E ela falou assim, eu sei quem é a igreja, sei quem é o pastor, é o Wallace Ribeiro. Eu falei, deixa eu ver quem é o pastor Wallace Ribeiro, para ver se, se vai se adaptar, se vai condizer com aquilo que eu estava crendo no momento. E eu ouvi uma palavra do pastor, ele estava viajando, foi no finalzinho do ano, quando ele tirar as férias, mas eu mandei mensagem. E o pastor logo me respondeu, sempre disponível, e eu vim. Irmãos, quando eu entrei aqui, meu coração era como se eu tivesse algo preso que precisava sair, que precisava ser liberto. E eu entendi que não é a igreja em si, mas é estar no lugar que Deus tem pra gente. Porque às vezes é necessário Deus arrancar a gente de lugares, de pessoas, para então Ele moldar e mudar aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, tudo que Deus falava para mim no meu secreto, o pastor ministrava no altar. Deus ministra no secreto e o pastor confirmava e me ensinava, me direcionava no altar. E eu fui crescendo. E eu hoje olho e eu não me reconheço mais de quando eu cheguei aqui para hoje, porque em 3 anos que eu estou aqui, é como se Deus tivesse dado um giro de 360 graus na minha vida. Que legal. Ele tirou muitas visões distorcidas do Evangelho, Ele modificou meu coração, Ele me fez ter sensibilidade para ver as pessoas e entender que uma religião ou uma situação que a gente está não torna a gente melhor que alguém, porque para Deus nós estamos numa mesma balança, numa mesma medida. Então, assim, pastor, foi libertador para mim. E eu digo assim, o fato não era a igreja que eu estava antes, o fato era porque dentro de mim haviam coisas que tinham sido engessadas e que Jesus precisava remover, precisava retirar dali. Mediante essa resposta aí, o que você percebeu? Quais as mudanças importantes que aconteceram na sua vida depois desse encontro aí com o Senhor? Então, pastor, uma das coisas para mim fundamentais, até algo que eu aprendo muito, eu falo muito isso com a pastora Flávia, eu aprendi muito a valorizar minha família. Por quê? Como eu tinha umas convicções erradas, eu nem orava pelo meu marido. Por quê? Porque ele está no mundo, porque ele tem as coisas, ainda não conhece Jesus, não é convertido, então eu não orava. E eu entendi que ainda havia essa chance do Senhor restaurar a minha vida, o meu casamento, o meu marido. Eu entendi a minha posição enquanto esposa, a minha posição enquanto serva do Senhor. Serva como? Para servir o meu próximo, sem julgar, sem apontar o dedo, sem ter o dedo em riste, sempre acusando o outro, porque talvez hoje ele não está numa circunstância
positiva em relação à religião, em relação Aqui a ao gente cristianismo. ensina muito isso, né, Di? E o pastor, né, aqui, e eu vejo isso muito, foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, é não olhar o outro pelas circunstâncias que ele está inserido agora, mas lembrar do que Jesus fez na minha vida e que se ele fez na minha, ele pode fazer na vida dos outros. Então, aqui, pastor, eu percebo muito isso, a gente aprende a amar as pessoas. É o amor ágape mesmo, é o amor pelo outro, amor pelas almas. Não é só pela circunstância agora, mas não é como você começa, na verdade, é como você vai terminar. Sim, Né, pastor? Então, sim. assim, há a possibilidade de todos serem alcançados. Então, isso é algo que foi mudado em mim. Sim. E o que acontece comigo? Hoje, por que às vezes eu consigo levar o evangelho para minha família, que às vezes não serve? Ou para os meus alunos que estão dentro de uma sala e talvez não conheçam o evangelho? Porque eu não olho mais eles com esse olhar religioso, mas com o olhar de cristão. Um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Lembrando, porque tem uma frase fácil, né? Pastor, quanto mais amado nós somos, mais nós amamos. Quanto mais perdoados, mais a gente perdoa. Então, eu entendi que Jesus muito me amou e muito me perdoou. E eu consigo fazer isso hoje. Isso foi para mim libertador, pastor, libertador. Legal, Daiane. Que bom ouvir esse testemunho no mês do aniversário da igreja. E para a gente já caminhar para o fim, Daiane, retrata para a gente alguma experiência com Jesus que mudou a sua forma de ver e viver o evangelho? Eu até comentei um pouquinho, um certo dia com o pastor, né? O pastor está ministrando a carta aos Romanos, que para mim tem sido assim, uma escola mesmo. Apesar de se chamar escola bíblica, mas para mim tem sido assim, muito instrutivo. E o pastor estava ministrando sobre a justificação. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5. E incrível porque quando Deus começa a trabalhar algo no meu secreto, de repente... conexão de espírito, né, pastor? Muitas pessoas às vezes estão vivendo a mesma situação, o pastor traz um estudo, traz uma palavra. Então eu acredito que é Deus quando Deus tem um propósito maior, porque tudo que vem para a gente não é para a gente sozinho, é sempre para um alvo maior. E eu estava no meu secreto um dia e eu falo que Deus vai trabalhando aos poucos, vai tirando algumas coisas pouco a pouco. E o que eu entendi? Que muito eu tinha que fazer para merecer principalmente a salvação. Então aquilo foi se tornando um peso para mim, porque eu jamais conseguiria fazer com excelência sempre e merecer. E aí um dia eu estava orando e Deus trouxe para mim uma parábola, que está em Lucas 18, que fala sobre o fariseu e o publicano. O fariseu está lá contando as suas vantagens, dizendo que faz isso, que faz aquilo, e o publicano, na humildade, ele chega e fala, eu não sou merecedor, eu não sou digno. E enquanto eu orava, Deus me falou assim, e você nessa parábola se enquadra em quem? E a gente nunca Saul, a gente sempre quer ser Davi. Sim. Mas Deus falou para mim assim, hoje você está sendo como esse publicano. Você jejua, você ora, você dizima, com que propósito? Merecer? Porque você não merece. Então aquilo para mim, naquele momento eu senti como se Deus estivesse me quebrando. Por quê? Ele estava arrancando de dentro de mim uma visão que eu tinha de que eu precisava fazer para merecer. E não é sobre salvação, né, pastor? Porque salvação, Jesus já pagou para nós o preço lá. E aí, quando eu cheguei na igreja, que o pastor ministrou sobre justificação, aquilo acabou completando o que Deus tinha começado no meu interior. Por quê? Porque eu entendi que a salvação, ela veio de graça para mim. A justificação não é um processo, é um ato. E já foi feito, né, pastor? A santificação que é um processo, mas a justificação não é porque a gente fez, né, Daiane? Não é porque a gente merece. Tudo é a obra de Cristo na cruz. E aí, pastor, a partir desse momento eu entendi que se eu tiver que servir, porque isso não anula a nossa obrigação dentro da casa do Senhor, porque a casa do Senhor é para todos nós cuidarmos, né? A gente faz parte dele, é a casa do Pai, então a gente tem que ter prazer em trabalhar. Mas eu entendi que se eu vou fazer isso, que eu faça por amor ao Senhor. Se eu vou dizimar, que eu faça por gratidão ao Senhor. Se eu estou jejuando, que eu faça porque eu preciso matar minha carne, crescer no Espírito. Então, tudo que eu vou fazer hoje, pastor, eu procuro fazer entendendo... Não por religiosidade. Não por religiosidade, mas por liberdade, na verdade. Isso. Eu faço porque eu escolho fazer, até porque eu estou dentro de um processo de santificação. Né? E isso vai ser gerado em mim todos os dias. Eu falo que Deus vai trabalhando parcelado, né, pastor? Hoje ele mexe numa área, amanhã ele mexe noutra. Então, assim, o que eu queria deixar mesmo para vocês que estão ouvindo é que a gente precisa ter os nossos ouvidos atentos a ouvir o que Deus quer. E eu sou muito grata por Deus ter me colocado nesse ministério, que tem me ajudado a crescer muito. Eu cresci muito espiritualmente. Por quê? Porque é uma igreja que tem como base a palavra do Senhor. E eu falo que a palavra não precisa ser florida, ela precisa ser pregada.
Porque não é para massagear o nosso ego, mas é para nos edificar. E eu falo, eu fui liberta pela palavra, pastor. Bom, e eu sou grata por estar nesse ministério, porque tem me feito crescer e aprender mais do Senhor. Daiane, aperta minha mão aqui, minha filha. Obrigado por você ter ajudado a gente aqui, está ajudando, somado. Muito obrigado. Manda um abraço para o Arley. Arley é um companheiro, Arley, um abraço. Quero te ver aqui com a gente, hein? Daiane, então despede aí do pessoal para a gente terminar esse programa. E mais uma vez, muito obrigado pela maneira que você tem servido a Cristo, nos ajudando aqui na Igreja Batista Ágape como uma das colunas da igreja. Pastor, eu que agradeço. Irmãos, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de fazer parte desse ministério. É um ministério muito abençoado, que tem abençoado muitas vidas. E uma orientação, um conselho, ouça a voz do Senhor e faça aquilo que Ele está te pedindo. A gente só tem a ganhar quando a gente é obediente e ouve a voz do Senhor. Amém? Pessoal, muito obrigado. Que podcast interessantíssimo. Como é bom ouvir um testemunho. E fica aí, tem muita coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Muito obrigado, Daiane, por essa palavra. Agora nós vamos para o segundo quadro, nosso amigo Zilton. Esse quadro dele aí tão especial, como a gente aprende. Qual que é a canção de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é o Cantando a Palavra. E hoje nós iremos uma canção que acredito que no ano de 2023 foi um dos carros-chefes da igreja. Eu estou falando da canção Pode Morar Aqui, do cantor e compositor Theo Rubia. Essa canção, ela utiliza de uma série de metáforas para falar sobre o relacionamento do fiel e de Deus. Ele representa Deus como o noivo esperado. E assim, você que é também um amante da palavra sabe que Deus, ele trata a igreja como a sua noiva. Então, é um relacionamento que nos remete a um casamento e ele também passa por algumas passagens bíblicas onde eu quero estudar um pouco com você. A canção, ela utiliza muito a passagem das parábolas das 10 virgens como uma referência. Como assim, Zilton? Você está falando que ela é uma referência. A canção, ela vai citar a situação que envolve a parábola das 10 virgens no livro de Mateus 25, onde as virgens prudentes mantêm suas lamparinas acesas à espera do noivo. Porém, o restante da canção, o corpo da canção, vai falar claramente mais sobre o livro de Apocalipse, ou seja, ela é uma canção que remete a uma parábola, mas ela também aponta para a segunda volta de Cristo. Então vamos à letra da canção. A música, ela começa, falando... A letra começa simplesmente assim: as minhas lamparinas estão acesas, já estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Então, quando nós chegamos nessa parte do em direção à porta, nós vemos que a música, ela já sai daquela circunstância onde as virgens, elas estavam guardando o seu azeite e as imprudentes saíram para comprar os azeites. Ou seja, existe uma situação de vigília onde nós devemos estar atentos ao barulho do Senhor voltando. Isso nos leva ao texto de Apocalipse 3:20, onde João vai declarar que o Senhor Jesus disse para ele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo também ceará. Então nós vemos que nessa canção, o eu lírico, no caso o cantor ou o compositor, ele deixa muito claro que ele está ansioso pela volta, ele está atento pela volta, ele está atento aos sinais. Isso também nos faz refletir sobre o tempo atual ao qual nós estamos vivendo. Porque nós vemos os sinais, nós temos ouvido os sons que indicam a volta do Senhor Jesus, mas será que nós estamos preparados, igual na canção ele diz? Ele deixa claro: minha lamparina está acesa, eu tenho guardado o óleo, eu tenho guardado a unção, eu tenho guardado aquilo que é tão importante e a qualquer momento, quando o Senhor chegar, eu estou preparado. Nós temos visto uma circunstância onde a igreja, no geral, ela tem vivido a sua vida como um estudante que um dia antes da prova, ele quer conhecer toda a matéria e acredita que vai obter sucesso.
Mas a nossa caminhada com Deus, ela não é assim que nós devemos levar. Nós devemos estudar todos os dias, de tal modo que se a prova for uma prova surpresa, nós estamos preparados para poder responder com exatidão e conseguir a nota máxima. A nossa vida com Deus, ela não é algo onde, olha, amanhã Jesus vai chegar, então hoje eu vou me preparar. Eu estou preparado, porque se Ele quiser chegar hoje, eu tenho convicção que eu irei com Ele. E aqui ele fala sobre a questão de Apocalipse 3:20, é só bater que eu vou abrir para você entrar. Então há uma disposição do cantor, daquele que canta essa canção, em estar pronto. Ele sabe que se ele bater na porta, não haverá dúvida, não haverá nenhum tipo de incerteza. Ele vai abrir a porta porque ele anseia por este momento, ele deseja essa comunhão. A canção ainda vai continuar falando sobre as vestes brancas, onde ele vai falar que eu já coloquei as minhas vestes brancas. Então, quando nós vemos as vestes brancas, nós podemos pensar no vestido de noiva, como noiva de Cristo. Mas, para nós homens, no caso, seria estranho pensar dessa forma. Então, eu quero que você leia no texto de Apocalipse 19, onde vai dizer o seguinte: eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e em seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montados com cavalos brancos. Então, meu irmão, quando nós vemos essa alusão às vestes brancas, nós podemos também trazer esse sentido de que os santos estarão com Cristo e eles virão para o governo milenar. E nesse governo nós estaremos com vestes brancas. Só que aqui o cantor ele fala, eu já tenho buscado essa santidade, eu já tenho buscado essa intimidade com o Senhor, eu já estou vestido com as vestes de santidade. Quando nós falamos de vestes brancas, nós estamos lembrando que o sangue do Senhor Jesus é o sangue que nos lava do pecado. Aqui então eu não estou falando que ele declara, eu não sou um pecador, mas quando ele se coloca nas vestes brancas e está esperando Jesus para viver aquele momento de bodas do Cordeiro, ele está declarando, eu tenho buscado diariamente e com muita veemência viver em santidade, com vestes brancas, para poder estar na sua presença. E temos aqui também o refrão, que é a parte que ela cresce a música, né? É onde que a música ela consegue ganhar uma expressão um pouco mais eloquente, um pouco mais extravagante, que é onde ele declara que tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Então aqui nós vemos que a canção ela faz referência sim à parábola das 10 virgens, mas ela está totalmente fundamentada na segunda vinda de Cristo, onde ele declara trechos de Apocalipse, principalmente onde ele diz, tem fogo nos olhos, essa é a visão que João teve do próprio Deus, quando ele declara, seus olhos eram como chamas de fogo, sua boca era uma espada, seus pés eram como latões reluzentes. Então nós vemos que aqui ele teve um vislumbre do Senhor, mas ele fixa nos olhos, porque os seus olhos eram como chamas de fogo e aquele fogo não o consumia, mas o purificava, fazendo ele ter consciência que ele era lindo assim. Então, nós às vezes não temos uma imagem de Deus porque nós ficamos presos naquilo que a TV nos colocou como a visão do Cristo, a imagem do Cristo de Hollywood, das séries de TV. Mas aqui ele teve uma visão do Cristo que a palavra declara. Então ele viu os olhos que eram como chamas de fogo e ele foi purificado e ele pôde ver a beleza de Deus. E esse fogo não causou medo, a tal modo que ele declara que ele abre a casa dele, porque ele já esperava por esse momento, e ele fala, pode morar aqui, ou seja, nós teremos comunhão e nós seremos somente um. E a canção, então, ela declara Maranata, que significa, ora vem. Maranata, ele é um grito, é um grito de socorro para que o Messias venha o salvar. Então, quando Jesus, ele volta, ele não volta apenas para buscar os seus, ele volta também em juízo. Então nós temos que entender que a segunda volta de Jesus, ela tem que ser esperada por mim e por você como cristão. Nós não temos que ver isso como, nossa, Jesus vai voltar e eu tenho coisas a resolver.
A nossa resolução em Deus é estarmos com vestes brancas, lamparinas acesas, esperando a volta dele, porque se ele resolver voltar agora, nós temos que estar aptos a entrarmos para dentro das nossas casas e termos as nossas bodas com ele. Porque como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton, obrigado. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Vamos conferir a agenda da igreja? Pessoal, eu quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Agora o quadro é o texto dentro do seu contexto, com a nossa irmã Adrila. Qual que é o texto de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com mais um quadro Texto com Contexto e eu não poderia deixar de trazer uma passagem muitíssimo conhecida. Ela está lá no Salmos 30 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5 para depois vocês entenderem o sentido da passagem e do que eu preparei para trazer aqui. Abre sua Bíblia aí, confere e lê junto comigo. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem com o amanhecer. Ou em outras traduções, a alegria vem com o amanhã, né? Bem, nós vamos nos ater a essa última passagem, esse último versículo que fala, pois o choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem, se você pegar essa passagem, ela tem um contexto interessante, porque o salmista, ele está relatando que passou por um momento de tribulação. Nós não sabemos ao certo que momento é esse, mas ele cita a sepultura, ele cita a angústia. Então, provavelmente é algo ali que, de fato, atribulou o coração do salmista. E o que ele fala? Senhor, olha, o Senhor me resgatou da sepultura, o Senhor me ajudou a sair desse lugar, o Senhor me deu vitória nessa situação. E mesmo que eu chorei a noite toda, a alegria veio pela manhã. E, infelizmente, as pessoas utilizam essa passagem de forma distorcida. Acreditam que quando a gente passa, às vezes, um problema, né, uma noite toda aí aos prantos ou acordado pensando em algum problema, necessariamente e obrigatoriamente
Deus nos tem uma promessa de que pela manhã virá alegria. Ou seja, eu passei a noite todo mal, passei a noite toda chorando, mas amanhã de manhã eu vou acordar muito bem. Isso contraria, inclusive, muitas situações do nosso cotidiano. Pense comigo, uma pessoa com luto, por exemplo, que acabou de perder um ente querido, uma pessoa próxima, ela deita ali, né, no dia que ela enterrou um ente querido, e no outro dia de manhã, necessariamente, ela teria que estar alegre, ela teria que estar sorrindo, ela teria que estar muito feliz? Não, não é esse o sentido que essa passagem quer dizer. E muitas pessoas utilizam, infelizmente, essa passagem dessa maneira, falando que chorei a noite toda, chega, agora de manhã eu vou ficar feliz. E nem sempre é assim que acontece, porque de fato somos seres humanos. Então, o que essa passagem está querendo nos trazer? Qual lição que às vezes fica perdida com a descontextualização dessa passagem? Em primeiro lugar, se tem choro, vai ter angústia. Deus não nos prometeu uma vida fácil aqui na Terra. Em momento nenhum na Bíblia você vê Deus falando que nós vamos ter tudo do bom e do melhor, que nós sempre vamos ser prósperos, que nós sempre vamos estar com tudo quitado, com tudo fácil. Mas Ele promete que nós teremos uma vida vitoriosa, e isso não quer dizer que ela é uma vida fácil. Se tem choro, se Deus permite o choro, e se Ele já falou que vai ter choro, é porque em algum momento vai ter angústia. Se você abrir a sua Bíblia lá em João 16:33, a palavra fala assim, é uma passagem muito conhecida, que complementa o sentido que eu estou tentando dizer. Eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então você tem noção de que Deus ele já nos alertou que nós teríamos momentos de aflições, que nós teríamos momentos de choro, que nós teríamos momentos de angústia. E isso não está errado, isso não é antibíblico, isso não é contrário ao que o Evangelho prega. Muito pelo contrário, ele nos alerta para nos deixar resguardar desses sentimentos ruins que porventura possam nos assolar em algum momento de fraqueza, de tribulação ou de provação. Mas então por que Deus permite o choro, né? Se Ele é tão bom, se Ele é soberano sobre tudo, por que Ele permite esses momentos de tribulação para nós? Ele não poderia simplesmente nos poupar disso tudo? É claro que Ele poderia, se assim Ele quisesse. Mas o choro, os momentos de prova, os momentos de tribulação, eles têm o potencial de nos gerar coisas muito boas. Vou te dar um exemplo agora. Romanos 5:3-4 fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, o choro, a angústia, as tribulações, as provas que Deus permite que nós passemos, elas geram bons frutos na nossa vida. Porque Deus, de fato, Ele deseja de nós a paciência, a tolerância, a esperança. Ele deseja tudo isso. E quando a gente é submetido a passar por esse tipo de situação, nós somos provados, nosso caráter é forjado nesse sentido. E por falar em caráter, o segundo ponto é justamente sobre esse. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus 12:7, você vai encontrar assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Complementando o mesmo sentido, Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, o segundo ponto, para que Deus permita, né, e por que Ele permite o choro durante uma noite? É para sermos disciplinados como filhos. Deus, ele trata e Ele ensina todos nós como filhos, e Ele disciplina aqueles que assim Ele considera. Ser filho de Deus é um privilégio. E se nós estamos sendo corrigidos e disciplinados, é porque Ele nos vê dessa maneira. Em terceiro ponto, o salmista estava querendo dizer, quando ele faz a analogia com o choro pode durar uma noite, que não é eterno, é passageiro. O choro ele vai pernoitar conosco algumas vezes, a angústia pode pernoitar conosco, mas ela não vai ficar aqui a vida toda, né? Eclesiastes 3, no versículo 4, o versículo 1 primeiro fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pulando para o versículo 4 fala assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Então Deus ele olha para nós e fala assim: meu filho, minha filha, você vai passar por essa situação de choro agora, mas não é eterno. Existe o tempo que você vai chorar, mas existe o tempo que você vai rir. Existe o tempo que você vai comemorar. Existe o tempo que você vai sair disso e vai vir alegria. Então Deus ele está nos garantindo nessa passagem que não é eterno. O nosso sofrimento ele não é eterno. Há um tempo para que esse choro acabe.
Agora vamos passar pela segunda parte aí do Salmo, que é a alegria vem pela manhã. Como eu disse, muitas pessoas utilizam esse versículo, esse Salmo, para dizer que necessariamente de manhã a alegria precisa de vir. Necessariamente depois de uma noite atribulada, depois de muitos problemas, nós temos que acordar felizes, sorrindo, gargalhando. Mas infelizmente não é essa a interpretação correta. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre amanhã, sobre amanhecer, ela está tentando nos trazer a analogia, o sentido de renovação, de esperança, de uma nova oportunidade, de uma nova dádiva que vem da parte de Deus. E é justamente essa passagem. O amanhecer na Bíblia é retratado como um momento novo, como um momento de renovação. E a Bíblia ela não nos garante que nós estaremos acordando e felizes, muito gargalhadores, não. Ela nos garante que nós teremos auxílio, que nós teremos companhia. E essa é a alegria que vem pelo amanhecer. É a certeza de que Deus estará conosco, independente se a nossa noite, se nossos problemas estão nos assolando, mas que nós, quando nós levantarmos, quando nós estivermos de pé, Deus estará se fazendo presente ao nosso lado. E Ele sim é a nossa alegria. É aquela certeza, sabe, de saber que Deus, Ele está conosco, independente daquilo que nós vamos passar. E não necessariamente nós vamos passar por tudo felizes, né? Sempre sorrindo, porque nós somos seres humanos, como eu já falei. Mas nós temos que ter a certeza de que a alegria que vem pela manhã é o auxílio que vem pela manhã. Inclusive tem uma passagem que complementa esse sentido, que está lá em Lamentações 3, do 19 ao 26, mas hoje nós vamos usar até ao 22 ao 23 para não ficar muito extenso. Que é, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Tá vendo aí um sentido de renovação na manhã? De você falar assim, nossa, hoje eu tive um dia ruim, mas amanhã a misericórdia de Deus vai me acompanhar também. Amanhã Deus estará comigo, Deus será meu auxílio. Então, não quer dizer que depois de uma noite de choro, de uma noite de problemas, ou de uma situação, de um período, né, de um processo aí, de tribulação, de prova, nós necessariamente vamos acordar felizes e gargalhando sempre. Deus não está dando essa garantia para a gente, Deus não está falando isso, mas Ele está falando que as misericórdias dEle vão nos acompanhar todos os dias de manhã. Então, nós não precisamos ficar preocupados no amanhecer. Nós podemos viver o nosso dia tranquilos e com a convicção de que Deus já preparou tudo para nós. Se você abrir no Salmo 46, fala assim, é um dos meus favoritos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra, e ainda que se transportem os montes para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Ou seja, Deus está falando assim, no amanhecer, mesmo que tudo aconteça de errado no seu dia passado, na sua noite, no seu processo, no seu trabalho, na sua vida que esteja acontecendo de errado, eu ajudarei na manhã, eu estarei contigo pela manhã. Deus está falando isso para os seus filhos. E para finalizar, a maior alegria que nós podemos sentir, ela já veio ao mundo, né, Jesus Cristo, mas a palavra ela nos garante que nós passaremos por momentos de tristeza, mas que no dia que o Salvador vier nos buscar, nós vamos sentir essa alegria novamente, né? Na verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Então, o que Jesus está falando que por mais que a gente passe por esses momentos aqui na Terra, por mais que a gente passe por aflições, lá tem um contexto específico, mas também serve para a gente entender. Vai chegar o momento de nós vivermos uma alegria que nada vai comparar e que tudo vai ficar deixado para trás de tão grande que essa alegria vai ser. Então, que nós não venhamos usar essa passagem como uma promessa distorcida, né? De que, passei uma noite muito ruim, mas a alegria vai vir pela manhã, né? Se porventura você passar por uma situação nesse sentido, e no dia seguinte você não estiver tão alegre, tão feliz, né? Estiver mais cabisbaixo,
não quer dizer que Deus não esteja cumprindo a promessa na sua vida, mas não se esqueça o sentido verdadeiro dela, que é esse que nós falamos. Esse alegria vem pela manhã, é o auxílio que vem pela manhã, é a renovação, é a misericórdia, é a esperança de um dia melhor. Então é isso, espero que essa palavra tenha falado com você, tenha te alimentado, tenha te edificado, assim como edificou a minha vida. Fique aí conosco e não perca os próximos episódios, está muito bacana. Nós temos gravado tudo com muito carinho para vocês. E é isso, fique com Deus, até a próxima. Obrigado, Adrila. Agora chegou o momento da palavra. Irmãos, fica aí para você ouvir a palavra, Deus vai falar muito com você. Confere aí. Meus irmãos, vamos lá para a sequência da nossa mensagem sobre o tabernáculo. Hoje eu quero falar da segunda parte desse sermão. A primeira parte dele, eu te expliquei o que é o tabernáculo, o que ele representa, que ele é uma tipologia de Jesus, ele representa a igreja do Senhor aqui na terra, ele representa o nosso trabalho com Deus. Eu fiz toda uma introdução e agora eu quero ir para a segunda parte desse sermão. Eu quero falar hoje com vocês como que nós desenvolvemos o nosso trabalho com Deus aqui, baseado no tabernáculo. Eu quero ler o texto base, livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, diz assim: e vocês me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. E olha o que diz o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta de todo homem cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Aí agora Êxodo 35, verso 20 ao 22 vai dizer assim: e então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, ou tabernáculo, para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem trazia a sua oferta ao Senhor. Meus irmãos, vamos lá. O tabernáculo, ele fala de um grande projeto que Deus fez aqui na terra. Ele é tão especial que, se você ler Apocalipse 21, do verso 1 ao 3, vai dizer que ele é visto no céu. Olha a importância do tabernáculo. Agora, o que me chamou a atenção é que o Senhor nos chamou, o Senhor nos envolveu, o Senhor chamou o ser humano para fazer parte desse projeto. Olha só, Deus, quando vai fazer algo grande, algo maravilhoso, Ele nos chama, Ele convoca os homens. E se você lê o livro do Êxodo, olha que legal, ele começa falando que o povo de Deus era escravo no Egito. Capítulo 1 do livro de Êxodo, o povo de Deus começa como escravo, mas foram 400 anos de sofrimento, 400 anos de dor, 400 anos de luta, mas quando você chega no último capítulo do Êxodo, esse povo não é mais escravo. Esse povo agora está trabalhando para Deus, esse povo agora está construindo o tabernáculo para o Senhor, para nos ensinar o quê? Chega de escravidão do Egito, chega, agora o que Deus tem para nós é coisa boa, o que Deus tem para nós agora é coisa sagrada. Antes de nós conhecermos a Deus, nós éramos como esse povo aqui no capítulo 1, só construía para Satanás, só construía para a terra, só construía para o mundo. O que o povo de Deus construiu para Faraó, que foram as cidades celeiros, quando eles saíram de lá, ficou tudo para lá. Eles não aproveitaram nada, mas o tabernáculo não. Aquilo que eles construíram para Deus serviu de salvação, serviu da glória de Deus, serviu de proteção, para nos ensinar o quê? Tudo que você faz para o mundo, fica para o mundo, mas aquilo que você faz para Deus vai ter recompensa. Então eu quero te mostrar aqui hoje, bem rapidinho, né? Qual que é a diferença de você trabalhar para Deus e trabalhar para o diabo? Qual que é a diferença de você trabalhar para o Senhor, fazer o tabernáculo, ou trabalhar para Faraó? Vamos lá, a primeira delas. Quando Israel trabalhava para Faraó, eles eram chamados de escravos. Escravos! Agora olha o que Deus diz. Moisés, fala com os meus filhos. Olha a mudança.
Quando você trabalha para Faraó, você é escravo, você fica escravo do dinheiro, escravo da terra, escravo das coisas aqui da terra. Mas quando você trabalha para Deus, você é chamado de filho, irmãos. É diferente, agora você é filho de Deus, você faz as coisas com amor, você faz as coisas com o coração aberto, porque agora você não é mais escravo, você é filho. E o que o escravo tem direito? A nada. Trabalha, e no final a vida dele não muda nada. Não é assim lá no mundo? Você trabalha, você corre atrás, você faz um tanto de coisa e no final, alma angustiada, as coisas não melhoram. E agora, quando você trabalha para Deus? Irmãos, a gente que é pregador do Evangelho, a gente que faz a obra, a gente sai daqui com a alma limpa. Não tem coisa melhor de você ver Deus te usando para fazer a obra. Por quê? Agora nós não somos escravos, agora Deus nos chama de filho. A segunda diferença, quando eles trabalhavam para Faraó, eles não tinham nada, mas agora Deus fala para os meus filhos trazerem uma oferta. E quando eu falo oferta aqui, irmãos, eu não estou falando de coisa financeira, não. Apesar aqui que eles deram ouro, prata, bronze, mas o meu foco aqui não é isso, não. Quando Deus fala de oferta, sabe o que Deus está dizendo? Agora vocês são úteis. Agora vocês têm como nos ajudar, porque o escravo não tem nada. O escravo é espírito de miséria. Não sobrava nada, não tinha nem como compartilhar. O reino de Deus é diferente, irmãos. A gente sempre pode ajudar, sempre pode contribuir, sempre pode cooperar. Deus é tão justo que cada um dava aquilo que podia dar, irmãos. Lá o escravo não, o escravo dá até o que não tem. Agora o reino de Deus não, nós sempre temos algo para oferecer. O que você tem para oferecer a Deus? Uma voz bonita? Então oferte. O dom de falar? Então fale. O dom de orar? Então ore. O dom de limpar? Então limpe. Mas no reino de Deus, cada um de nós tem algo para ofertar, tem algo para oferecer, porque o escravo nada sobra, mas o filho sempre tem algo para fazer no reino de Deus. No reino de Deus, guarda isso aqui, não tem espírito de pobreza, porque quem é chamado de ladrão é o diabo. Agora não, Deus dá, Deus contribui, Deus ajuda, e nós como filhos de Deus temos que imitar o nosso Pai. E olha o que Deus faz questão de dizer aqui, avisa para os meus filhos ofertarem, e a Bíblia diz que eles vieram com o coração grato. Uma oferta voluntária. Isso quer dizer o quê? Nós fazemos a obra de Deus por amor. Por amor. Ninguém faz a obra de Deus por obrigação. Não. O próprio Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, não é nada imposto, irmãos. Tem gente que fala assim, mas o reino de Deus, mas eu vou para a igreja agora, eu sou obrigado a fazer. Não, você não é obrigado a nada. Reino de Deus não tem nada de obrigação, ele te faz por amor. Por que você faz isso? Por amor a Deus. Mas por que você vem à igreja? Porque eu amo, é por amor a Deus. Por que você dizime e oferta? Por amor a Deus. Então não tem nada por obrigação, cada um contribuía com o coração aberto. Uma outra coisa, dentro dos utensílios sagrados, que tinha o candelabro, o altar de bronze, o altar de incenso, você não vê Deus mandando Moisés fazer nem cadeira e nem cama. No tabernáculo não tinha cadeira e nem cama. Por quê? O reino de Deus, irmãos, não tem aposentadoria e nem férias e nem descanso. Como assim, pastor? Meu irmão, você pode estar com 90 anos, 100 anos, mas mesmo assim você é útil. Mas eu estou de férias. Até nas férias, você está de férias do trabalho. Para o reino de Deus, não. Mesmo nas férias, vamos adorar, vamos orar, vamos pregar e não tem aposentadoria. Irmãos, eu não sei até quando Deus vai me deixar vivo. Mas se o Senhor não voltar até lá e se eu estiver aqui com 100 anos, eu quero pregar sentadinho numa cadeirinha de roda, com a muletinha na mão, mas eu quero pregar até o último dia da minha vida. Eu quero falar de Jesus enquanto Deus me der fôlego para respirar, enquanto Deus me der ar para respirar, eu quero continuar pregando. Eu não quero cadeira, eu não quero cama, eu só quero fazer a obra do Senhor. E para nós terminarmos essa parte de hoje, talvez você fale, pastor, mas
Será que Deus vai me usar? Será que eu tenho utilidade? Será que Deus pode fazer de mim alguma coisa? Se você ler Êxodo capítulo 31, do verso 1 ao 6, o Senhor vai chamar 2 homens. Um deles se chama Bezalel e o outro se chama Aholiabe. O Senhor vai capacitar esses homens, vai encher eles com o Espírito de Deus para dar a eles sabedoria, inteligência, entendimento, para que eles construíssem tudo. Então, todos os utensílios sagrados, Deus capacitou esses homens para construir, para nos ensinar o quê? Quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar recursos. Quando Deus te chamar para fazer a obra dEle, apenas vá. Ele vai te encher de graça e de sabedoria. Quando Deus me chamou para o ministério, irmãos, quando Deus disse que eu ia ser pregador, eu lá no meu íntimo falei, Senhor, o Senhor deve ter enganado. Porque eu tenho dificuldade na fala. Segundo, que eu sou tímido. Irmãos, é impressionante. Se eu descer do púlpito aqui, se eu parar de falar do Evangelho, eu tenho dificuldade na fala. Mas quando eu começo a falar do Evangelho, dificilmente eu gaguejo, porque o Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo me unge, o Espírito Santo coloca as palavras na minha boca e vai ser assim também na sua vida. Se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, vá, porque Ele vai te capacitar. Fazer a obra de Deus, irmãos, nunca é peso, nunca é fardo. Fazer a obra de Deus é privilégio, é honra. Que bom que hoje eu não trabalho mais para Faraó. Que bom que hoje eu não sou chamado mais de escravo. Que bom que eu não estou construindo cidades, celeiros para Faraó para ficar tudo aí. Não, hoje eu estou construindo o tabernáculo. Hoje eu estou fazendo a obra de Deus. Hoje eu estou trabalhando para o reino de Deus. Hoje eu não sou chamado mais de escravo. Hoje eu sou filho. Hoje eu tenho algo para ofertar. Faço com a alma voluntária e sou capacitado por Deus. Essa palavra é para você. Você tem um chamado, Deus tem te chamado, você está correndo, você não tem feito aquilo que Deus te chamou e Deus colocou você diante desse programa agora. Não sei a hora que você está ouvindo, nem onde você está ouvindo e nem aquilo que Deus te chamou, mas Deus te colocou para você ouvir essa palavra. Volte a fazer a obra de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te capacitou. Trabalhe para Deus. Você não é escravo, você é filho. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer teu nome. Quero apresentar a todos que ouviram essa palavra. Tem pessoas me ouvindo agora, a qual o Senhor tem um plano, tem uma chamada, tem uma obra, mas eles insistem em trabalhar para Faraó. Insistem em construir cidades celeiros, coisas que vão ficar por aqui, sendo que o Senhor nos chamou para construir tabernáculo. O Senhor nos chamou para a gente se envolver com as coisas espirituais. Senhor, claro que isso aqui não é contra o trabalho secular, todos nós temos que trabalhar, não é isso. Mas tem gente se esquecendo de fazer aquilo que o Senhor confiou a eles. Devemos trabalhar sim, mas jamais deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, cuida dessa pessoa que ouviu essa palavra agora. Tem gente sofrendo, gente angustiada, gente que não sabe que decisão tomar, nem para onde ir. Mas eu lhe peço agora em nome de Jesus, fortalece elas, dê uma direção. Essa pessoa que está afastada também dos seus caminhos, que ela venha se reconciliar. Leva a paz até esse lar, cura essa enfermidade. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de dar o like aí, nem de compartilhar. Quinta-feira que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.